Bom, pessoal, então os Estados Unidos eles realizam a primeira execução federal, tá, de uma mulher em quase 70 anos, tá, durante a gestão agora do governo Donald Trump. Então a gente vai entender um pouco do caso Isa Montgomery. O crime cometido por Montgomery, ele chocou os Estados Unidos e ele é descrito pelo Departamento de Justiça como especialmente hediondo. Tá? Em 2004, ela matou uma grávida, cortou a sua barriga e sequestrou seu bebê. O crime. A Montgomery ela tinha 36 anos quando, em 16 de dezembro de 2004, ela dirigiu por quase 3 horas de sua casa em Melbourne, no Kansas, até Skidmore, uma cidadezinha de menos de 300 habitantes na zona rural do estado vizinho de Missouri. O seu destino era a casa de Bob Joe Stinnett, uma jovem de 23 anos e de quem ela havia se aproximado pela internet. A Stinnett e o marido, Zeb, de 24 anos, esperavam o primeiro filho e ela estava no 8º mês de gestação. Eles eram criadores de cães e a Montgomery usou um nome e um e-mail falso para poder marcar uma visita, tá, com o pretexto de comprar um filhote. Ao anunciar o agendamento da execução da Montgomery em outubro do ano passado, o Departamento de Justiça detalhou o crime desta maneira. Dentro da residência, Montgomery atacou e estrangulou Stinnett, que estava grávida de 8 meses, até que a vítima perdeu completamente a consciência. Usando uma faca de cozinha, a Montgomery então cortou o abdômen de Stinnett, o que fez com que ela retornasse à consciência. Uma luta então iniciou e a Montgomery estrangulou Stinnett até a morte. A Montgomery usou uma corda para estrangular Stinnett. Ela então removeu o bebê do corpo da mãe e o levou de volta para casa, que dividia com o seu marido, Kevin, no Kansas. Ela tentou fingir que o bebê era seu. O corpo de Stinnett foi encontrado horas depois por sua mãe, Becky Harper, e ela descreve como se o corpo da filha tivesse explodido. Tá? Há sangue para todos os lados, foi o que relatou para o serviço de emergência. No dia seguinte, a polícia chegou à casa de Montgomery e a encontrou com um bebê, uma menina que, apesar de ter sido retirada do ventre da mãe prematuramente, sobreviveu. A Montgomery confessou o crime e foi presa, e a menina foi entregue ao pai, Zeb. Ela foi criada por ele, de quem recebeu o nome de Victoria. Os abusos. A Montgomery ela cresceu em uma família disfuncional, marcada por pobreza, violência, dependência de drogas e doença mental, na qual as crianças eram espancadas constantemente. O seu pai abandonou a família quando ela era pequena. A sua mãe, Judy, casou 6 vezes e teve vários outros parceiros. Ela é descrita em documentos sobre o caso como negligente e violenta. A meia-irmã de Montgomery, Diana, 4 anos mais velha, começou a ser estuprada aos 8 anos de idade, inicialmente por um amigo da mãe. Elas dormiam no mesmo quarto. E Montgomery, aos 4 anos de idade, assistia aos abusos sofridos pela irmã. Assistentes sociais acabaram retirando Diana da casa, mas não a Montgomery. A partir dos 11 anos de idade, ela começou a ser abusada pelo padrasto. Os estupros aconteciam em seu quarto e ela ameaçava estuprar também a sua irmã, menor, caso ela resistisse, e dizia ao todo tempo que mataria a família inteira se ela contasse algo para alguém. Em algumas ocasiões, ele batia com a cabeça da menina no chão de concreto enquanto realizava os abusos. A família mudava de endereço frequentemente,
Montgomery viveu em 17 lugares diferentes em seus primeiros 14 anos de idade. Quando se mudaram para um trailer em uma área isolada, ao final de uma rua sem saída, o padrasto ergueu um cômodo pequeno ao lado, onde podia realizar os abusos à enteada sem ser perturbado. Ao descobrir sobre o caso, Judy, a mãe de Montgomery, culpou a filha. Quando ela tinha 15 anos, começou a ser estuprada regularmente por vários outros homens, às vezes ao mesmo tempo, que eram levados ao local pela mãe e pelo padrasto, em troca de dinheiro. Segundo documentos sobre o caso, muitas vezes os homens urinavam na menina depois do ataque. Então, para a gente ter uma ideia de como que foi terrível a infância, a adolescência, a pré-adolescência dela, né? Então, ao longo dos anos, várias pessoas ficaram sabendo dos estupros, mas ninguém nunca reportou ou denunciou os abusos. A Montgomery chegou a contar o que acontecia a um primo que era policial. Segundo documentos, ele disse que ela chorava e tremia enquanto relatava os estupros, mas ele também não denunciou o crime. Vida adulta. Quando Montgomery tinha 18 anos de idade, foi pressionada pela mãe a casar-se com Carl Bowman, filho de um namorado de Judy. Documentos sobre o caso dizem que Bowman era abusivo. Ela teve 4 filhos em 5 anos. Depois que Montgomery teve o 4º filho, sua mãe a pressionou a se submeter a uma esterilização. Ela se separou de Bowman e depois casou-se pela 2ª vez com Kelvin Montgomery. A saúde mental da Montgomery continuou a se deteriorar com o passar dos anos e, segundo psicólogos e advogados que estudaram seu caso, o seu comportamento passou a ficar cada vez mais errático e ela não conseguia cuidar mais dos seus filhos. 2 dias antes do crime, Bowman, o ex-marido, entrou na justiça para obter a custódia de 2 dos seus filhos. Montgomery havia dito ao novo marido que estava grávida e Bowman sabia que isso era impossível, já que ela havia sido esterilizada. Ele ameaçou então expor a mentira e usar isso para garantir a guarda dos filhos. Não era a primeira vez que Montgomery fingia estar grávida. A execução. Diversas entidades de defesa de direitos humanos se manifestaram contra a execução, entre elas a Organização Nacional de Direitos Civis, União Americana pela Liberdades Civis, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que pediu a suspensão da execução até que possa analisar o caso. Segundo o Centro sobre a Pena de Morte da Universidade de Cornell, mais de 1 dúzia de mulheres cometeram crimes semelhantes ao redor do país e nenhuma, além de Lisa, foi condenada à morte. A execução de Montgomery estava inicialmente marcada para 8 de dezembro do ano de 2020, mas foi adiada após os seus advogados contraírem a Covid-19. Antes de Trump, o governo federal não executava ninguém desde 2003. As execuções federais nos Estados Unidos, elas são reservadas a determinados tipos de crimes julgados em tribunais federais e costumam ser mais raras do que as execuções estaduais, que são aplicadas em crimes julgados por tribunais locais nos 28 estados que permitem a pena de morte nos Estados Unidos. Os pedidos dos advogados e das instituições para que Donald Trump fosse misericordioso, eles não foram unânimes, E embora o apoio à pena de morte nos Estados Unidos esteja em seu nível mais baixo em mais de 50 anos, então 55% dos americanos ainda acreditam que a medida é uma punição apropriada para o assassinato.
Então a Montgomery, ela tinha 52 anos, ela foi executada por injeção letal durante a madrugada, tá, da quarta-feira no complexo prisional de Terre Haute, no estado da Indiana, tá, nos Estados Unidos. A sua morte ela foi declarada a 1h31 no horário local. Galera, então essa foi a história da Montgomery, tá? Ela foi a primeira mulher condenada à morte e executada pelo governo dos Estados Unidos da América desde 1953. Beleza? Eu vou ficando por aqui, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificação para receber a informação sobre os próximos vídeos. E é isso, até mais galera!